nossos passos. Tu és, Pai, a expressão exata de amor. Tu és a alegria que nós precisamos. Tu és, Pai, o teu Espírito, Pai, é o nosso companheiro, a nossa companhia diária. Seja pela manhã, pela tarde, pela noite. Tu és o nosso Pai. Abba, Pai, Paizinho, maravilhoso, conselheiro. Quantas vezes precisamos, Pai, em momentos de nossa vida, que o Senhor nos aconselhou, que o Senhor nos orientou. Pai, a todo momento nós entendemos que as tuas mãos poderosas, Pai, que tem estado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós reconhecemos o Espírito Santo, e não há outro como tu, e não há outro como o Senhor. É o Senhor, Pai, maravilhoso, Pai, Rei dos Reis. Tu és Jesus, o ar que respiramos. Tu és Jesus. A cada momento, Pai, a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa confiança está no nome de Jesus. Os nossos sonhos estão sendo depositados, Pai, confiados ao teu trono de glória. Jesus, amado de nossa alma, querido, alegramos na tua presença, Pai, sempre, pelo privilégio, a oportunidade, Pai, de estarmos aqui como a tua igreja, Senhor. Quantos testemunhos, histórias, quantas vitórias, Pai, o Senhor tem nos concedido, Pai. Meu Deus, meu Pai, o mesmo de ontem, de hoje, Pai, tu serás exaltado, Pai, sempre em nossas vidas. Jesus, Deus forte, Pai da eternidade, amados, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o príncipe da paz. Ele é o advogado fiel e Ele é o juiz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a justiça. E por meio dele somos justificados. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele que nos fortalece a cada amanhecer. É Ele que anda conosco a cada passo. É Ele que tem estado conosco nesses meses todos que se passaram desse ano. Tantas lutas, meus irmãos, e nós estamos aqui para a honra e glória dele, Jesus Cristo. Há tantas pessoas, amados irmãos, que não estão encontrando saídas, pessoas que estão desanimando, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão com nenhuma perspectiva de vida. E o mais triste, amada igreja, que essas pessoas sentaram um dia numa cadeira em uma igreja. E o interessante, que a palavra é clara, é que aquele que não busca,
palavra do Senhor, automaticamente vai se sentir fraco. E quando você não alimenta da Sagrada Escritura, a fraqueza espiritual, ela vem. A pessoa que passa a ter uma visão não mais de reino, mas uma visão daquilo que ela tem vivido lá fora. Pessoas que não passavam a escutar músicas seculares, passam a escutar ritmos. Mas está tudo bem, pastor, não tem nada demais nessa música. Não pode ter nada demais nessa música. Mas é isso que causa o esfriamento. Vem uma cegueira e toma conta daquela pessoa e as coisas começam a passar a ser normal. A tentativa do inimigo é fazer com que nós venhamos esfriar, para que depois, aos poucos, porque Satanás, ele age devagar. Satanás, ele não é bobo. Ele vai agir devagar na vida daquela pessoa. Aquela pessoa começa a se demonstrar agora interesse pelo corpo, a tirar corpos. Duas coisas. Ele já agiu através do louvor, porque de louvor, músicas, ritmos, ele conhece. E quando eu falo louvor, meus amados, em outros lugares eles louvam também, mas não ao nosso Deus. Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos às coisas que têm acontecido. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos agora. Eu declaro em nome de Jesus fortalecimento. Pai, em nome de Jesus, que eles não venham, Pai, cair nas tentações desse mundo, e que eles possam sempre, Pai, caminhar, triunfar de glória em glória na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda cilada de Satanás contra a vida dos meus irmãos, daqueles que não puderam estar presentes aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. O mês de dezembro, Pai, é um mês no qual muitas famílias vão se reunir. Famílias vão viajar. Famílias vão estar juntas para celebrar o Natal. Mas muitas famílias nesse mês de dezembro entram em atrito. Mas por que, meus amados irmãos, há um atrito justamente no mês de dezembro, o último mês do ano? É porque todos os meses, tudo que os irmãos passaram, aquele que não estiverem baseados na palavra de Deus, firmes, eles vão estar sujeitos a estar fracos espiritualmente. A imaginação deles já passa pela imaginação no qual desejos que esse mundo oferece. Eu nessa noite, meus amados irmãos, eu quero dizer, fujam da aparência do mal. Fujam das notícias que vão chegar aos seus ouvidos. Fujam das palavras lançadas contra a vida de vocês. E talvez vá aparecer pessoas querendo lhe aconselhar. Fuja. É porque nesses aconselhamentos é onde que o inimigo ele vai agir, para criar uma contenda ali no final de ano e trazer brigas dentro de casa. Abra os seus olhos espirituais nesse mês de dezembro. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o Senhor, Pai, através da minha vida, ministre
essa palavra aos nossos corações e que nós possamos, Pai, receber, Pai, da Tua palavra viva, eficaz, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. A paz do Senhor, irmã Solange, a paz, irmã Maria. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Como é que foi de domingo na bênção? Semana abençoada? Glória a Deus. Na expectativa do fim do ano? Sim. Em nome de Jesus. Sabe, meus amados, Deus é bom. Os irmãos estão já assistindo a live, por quê? Meus amados irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. A mesma pergunta eu faço: vocês estão na expectativa para o final de ano? Se nós estamos aqui, meus amados, no mês de dezembro, é porque o Senhor nos sustentou nesses meses todos. Cada um sabe a luta que tem, cada um sabe a semana, os dias que tem, cada um sabe o esforço que teve nesses meses todos. Mas se nós estamos aqui, se você está aqui, é porque a vitória o Senhor já nos deu. E eu creio e oro para que esse mês de dezembro seja um mês abençoado para todos nós, mas que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao mundo espiritual e a nossa visão esteja aberta para identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, não só para nossas vidas, mas para aqueles que estão nas nossas obras, e que nós possamos ser porta-voz para orientá-los e aconselhá-los e orar para essas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém. Se coloca sobre os seus pés, vamos adorar o Senhor agora dos nossos dízimos, oferta à casa do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu convido os irmãos a segurar firme. Quem não trouxe, apresenta a sua família, apresenta algo no qual o Senhor, glória a Deus, no qual para você está apresentando ao Senhor, você que está assistindo também, apresente a sua família, algo que você acha que precisa ainda esse ano. Você orou esse ano e falou: pastor, ainda não recebi a minha bênção. Se a sua bênção é para esse ano, continua declarando, mas lembre-se que o propósito de Deus em nossa vida é sempre nos abençoar. A palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor, ela corre em direção à nossa vida, porque nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas há tempo determinado para todas as coisas. Se você ainda não conseguiu a tua bênção nesse ano, continua orando e na expectativa, mas sempre lembrando que era o tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Glória a Deus. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, presta atenção no versículo 10. Aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa
justiça. Toma posse dessa palavra, meus amados. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, pela provisão em nossa casa. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo trabalho, Pai, que o Senhor confiou a nós, Pai. E que o Senhor, a cada dia, Pai, a cada vez que nós vamos trabalhar, Pai, o Senhor nos leve segurança para o trabalho, nos traga segurança para casa. Mas que, Pai, em nome de Jesus, sempre nós possamos fazer tudo, Pai, com toda excelência, Pai, assim como o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, abençoe a vida da minha irmã, das minhas irmãs que estão presentes, a vida do meu filho que está presente. Abençoe a nossa família, Pai, os irmãos que estão assistindo esse culto. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, e faça transbordar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, provisão eu declaro sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro portas abertas, sonhos sendo realizados, desde que sejam sonhos baseados, Pai, e firmados no princípio da Tua palavra. Que eles possam entender, Pai, que tudo é para Ti, Pai. E que o Senhor é o dono de nossa vida, é o Senhor que nos administra, Pai. Assim, Pai, como disse, Pai, como a Tua palavra diz que cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Mas nós estamos aqui, Pai, contribuindo com toda a nossa alegria, Pai. E a Tua palavra diz também que o Senhor ama aquele que dá com alegria, Pai. Então, mediante, Pai, a nossa oração, Pai, eu consagro agora, Pai, os dízimos, a oferta da Tua casa, Pai. E te agradeço e declaro sobre a vida dos meus irmãos provisão. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Podem estar trazendo, meus amados. Glória a Deus. E nós falamos em nome de Jesus, eu oro pela tua família, eu oro pela tua casa, Senhor, visita os filhos dos irmãos, visita o trabalho dela, visita a casa dela. Quando ela se sentir cansada, Pai, o Senhor venha fazer forte, Pai, em tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, o favor, que a alegria, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. O mesmo poder ali no trono que está aqui neste lugar, eu declaro e transfiro sobre a vida de teus filhos. Amém. Sobre toda a tua família, sobre toda a tua casa. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu filho. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. O Senhor está reconhecendo o seu esforço. E a cada vez que você trabalhar com eles, o Senhor está te fortalecendo, te capacitando, te ensinando, para que você cresça um homem forte, edificado da palavra. Lembre-se, a maior vitória já está em você, em Cristo Jesus. É Ele que vai te guiar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem esteve aqui na ministração, quando nós ministramos sobre Ruth, sobre Noemi? Eu acho que a irmã Solange estava junto também. Irmã Maria, não é irmã Maria? Nós vamos na continuação desse texto. Nós falamos sobre Noemi. Domingo passado eu ia ministrar, mas tive um outro direcionamento. E graças ao nosso bom Deus nós vamos ministrar hoje sobre Ruth. Reformulando aqui o que nós ministramos no culto sobre Noemi. Noemi e sua família estavam num momento ali em Israel de fome.
eles, por uma decisão precipitada, saíram ali de Querem. Foram para Moab em busca de comida, em busca de sustento. E ali naquele momento aconteceram várias coisas. Noemi perdeu o marido, que sustentava a casa, era o sacerdote da casa. Noemi perdeu os 2 filhos. Noemi, ela ficou pobre. A pergunta é: culpa de Deus? Não. Deus não castiga. Não. Não foi culpa. O que aconteceu com Noemi é fruto que acontece com muitas pessoas: desobediência, decisões precipitadas. Quando eu falo decisões precipitadas, é decisões no qual tomamos sem orar, sem buscar de Deus. E ali ela viveu uma vida de pobreza, de lutas, e ela ainda achava que era Deus que tinha feito isso com ela. Interessante que ela só teve a visão das coisas ruins, mas ela não viu o que Deus estava fazendo. Uma das coisas que eu citei aqui no culto, que todos ali morreram, mas ela estava viva. Passou por tantas coisas, mas ela estava viva. Ela conheceu as suas noras, e uma das suas noras decidiu caminhar com Noemi. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Ruth. Vamos deixar aberto aqui capítulo 1. Então, reformulando Noemi, passando por todos esses momentos, ela decidiu voltar para a sua cidade. E com ela foi quem? Ruth. Ruth escolheu acompanhá-la. Vamos ler o versículo 16, capítulo 1, versículo 16, só para lembrarmos aqui do final da mensagem que foi ministrada alguns domingos atrás. Amém? Acharam, meus amados? Amém. Glória a Deus. Disse, porém, Ruth: não insistes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. O que podemos aprender com isso? Sobre Ruth. O primeiro ponto, sobre a lealdade de Ruth para com sua sogra. Ela foi leal à sua sogra. Ela estava além da sua crença e da tua terra. Ela decidiu abandonar a sua terra. Ela não tinha motivos mais para ficar com Noemi. Ela podia casar com outra pessoa, mas ela tomou uma decisão de seguir a Noemi. E olha que interessante, Ruth, ela era da cidade de onde? Moab. Lembra? Ela era de Moab, uma outra terra. Quando tudo ficou ruim, ela ficou firme. Afinal, ela também perdeu o seu marido. E continuando, ela não deixou a sua sogra. Ela teria esses motivos para abandonar a Noemi. Não concordam comigo? Ela podia casar novamente.
ela podia viver na sua cidade, o seu povo adorava outros deuses, ela não tinha noção quem era o Deus ali de Noemi. Ela viveu, cresceu adorando outros deuses. Ela não precisava sair, meus amados, de casa. E muitos de vocês, será que vocês são leais àquelas pessoas que realmente caminharam com você ou estão caminhando? Vocês vão ser leais com essas pessoas? Há aqui um princípio de honra. Lealdade é seguido de honra. Mas como assim, pastor? Nós temos que adorar o Senhor e honrá-lo. A honra que eu estou dizendo aqui é você honrar aqueles que também te honram. É você reconhecer aquelas pessoas. É você reconhecer que aquela pessoa te ajudou. É você reconhecer que aquela pessoa estava ao seu lado nos momentos mais difíceis da sua vida. E sabe, esses princípios hoje em dia a gente não está vendo mais, infelizmente. As pessoas não querem honrar as outras. Há muitas pessoas que não têm sido leal a outras, mas Ruth aqui, ela foi leal a Noemi. Noemi, ela não podia dar mais filhos para que Ruth ela viesse casar. Ela já tinha motivo de sair. Outra, ela não podia dizer, eu não quero ficar mais com Noemi, porque Noemi, ela já não tem força, ela não tem mais como fazer as coisas. E eu vou atrasar minha vida, eu vou deixar minha vida de lado. E não vou mais fazer mais nada. Não! Ruth escolheu Noemi. Nós fizemos há alguns meses atrás visita em um lar para vovôs e vovós. E ali a gente viu muitos pais ali que trabalharam com salário ainda em uma casa no qual é separada para eles estarem ali. Tantas histórias de vida, tantas histórias que passaram. Teve uma história no qual eu conversando para resumir com o Senhor, ele tem dificuldade, dores no joelho para levantar. Eu perguntei o que aconteceu com o Senhor. E ele disse, pastor, há um tempo atrás, eu morava perto de uma ferrovia, onde passava ali o trem. Minha filha estava brincando. E quando o trem veio, eu vi a minha filha ali perto. Eu me joguei, empurrei ela e o trem bateu no meu pé. E ele sentiu fortes dores. Um livramento de Deus. E eu perguntei, onde está a sua filha? A minha filha está em Curitiba. Só me recorda no sul, eu acho que era Curitiba. Aí eu perguntei, e sua filha, por que ela não vai ficar? Leva o seu para ficar. Escolhas. Sabe, eu não estou aqui para julgar filhos. Não. Eu não estou na posição de julgar, eu não julgo. Mas eu vejo que a maioria, não são todos, acaba com esse princípio de lealdade, honra para aqueles que te honraram um dia. A posição que você está hoje é devido aos seus pais, é devido a um amigo, um tio, um parente, que acordou todas as vezes pela manhã para te levar à escola, que te levou no hospital quando você estava com febre. Simplesmente chega uma pessoa e fala, agora está dando muito trabalho, eu não consigo mais escutar. E toma uma solução no qual talvez não deveria tomar, de colocar esses senhores, essas senhoras
naquele lugar. São bem tratados? São. Mas a gente só conhece o local quando moramos nele, não é mesmo? Cada um conhece a sua casa, cada canto. Cada um conhece até os passos, as pessoas da sua família. Agora, quando a gente vai para um lugar estranho e deixamos ali a pessoa ali, nós não sabemos depois. Quando eu saí daquele lugar, para resumir, eu falei com Deus: e agora? Eles bateram palma, oraram, pediram para orar, ficaram felizes, deram risada. Como vai ser o amanhã deles? E Ruth, ela não largou a sua sogra. Ela não largou, meus amados. Ruth, ela teve paciência. Ela permaneceu paciente. Então, a primeira lição: lealdade. Seja leal e seja paciente. A lealdade, ela acompanha com a paciência. Leva isso para a tua vida. Eu não podia deixar de falar de Ruth, falando de Noemi, e deixar de falar de Ruth, porque o texto aqui ele fala mais de Ruth, da lealdade de Ruth. Porque Noemi conhecia o Deus que nós servimos, mas Ruth, ela não conhecia o Deus. Mas ela abriu mão de tudo para seguir. Você está disposto? Vocês que estão aqui, a abrir mão de coisas por uma lealdade, por ser leal? Então nós podemos aprender que permanecer é ter paciência em meio às batalhas. Seja paciente, meus amados. Seja paciente nas batalhas, nos momentos difíceis da vida de vocês. E olha que interessante. As pessoas hoje, elas não estão sendo mais pacientes. Se tem alguma briga no casamento, o que elas fazem? Eu quero separar. Acaso, tá, irmãos? Mas muitos casamentos estão desfazendo por falta de conversar, de paciência, de orar, de buscar ajuda. Então busquem ajuda, busca com um profissional, busca ajuda com o seu pastor, busca ajuda com alguém da família. Busca, seja paciente. Seja paciente. Outra coisa que tem visto muito é com a igreja do Senhor. Muitos não têm sido pacientes. Muitos querem ouvir somente o que agrada a eles, mas uma correção não querem ouvir. E não são pacientes. E não sabem ou não querem saber que ali o pastor, o ministro, ali está sendo usado por Deus para falar. Quantas vezes eu já sentei numa cadeira para ouvir? Quantas vezes eu sentei numa cadeira e falei: Senhor, eu não precisava ouvir isso tudo. Mas ele dizia: era necessário. Era necessário. Seja paciente. Toda palavra que é ministrada, o Espírito Santo vai testificar o coração de vocês. Mas Deus, Ele é Pai, Ele vai corrigir da forma que Ele achar que deve. Todo pai corrige o seu filho se vê se tem algo de errado com ele. É assim. E quando você está fazendo algo bom, o pai vai elogiar. Continue, filho. É assim. Continuando, meus amados. Noemi, ela tomou uma decisão errada. Culpou a Deus. Quantos de nós já tomamos decisões erradas e dizemos: Senhor, porque o Senhor permitiu isso? A pergunta não tem que fazer para o Senhor. A culpa não é dele. A pergunta é para você fazer para você mesmo. Onde eu errei? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu saí daquele lugar, estava passando por um momento difícil de fome?
muitos estão visando aquilo que o lugar oferece, mas não estão valorizando aquilo que Deus plantou você naquele lugar. Lembre-se, Moabe, eles encontraram pão, alimento. Moabes, eles encontraram serviço. Mas a desobediência levou a muitas coisas, perdas, inclusive da família. Continuamos. Jogamos culpa dos nossos erros daquelas pessoas que estão mais próximas. Acontece isso também. Culpamos alguém que está mais próximo. Atiramos a pedra daquele que está na frente. É você mesmo que vai pegar na reta. Quantos de nós já fizemos isso? A pessoa não teve nem oportunidade de abrir a boca, talvez para ser usado por Deus para te falar, você já joga uma pedrada nela e começa a culpar. Não é isso. Seja responsável, assuma os seus erros. Quando você assuma os seus erros e coloca eles de frente e enfrenta os seus erros sem medo, é sinal que você está aprendendo aquilo que Deus ensinou. Em nome de Jesus. Bom, meus amados, a lealdade de Ruth aqui chama a atenção de Deus. Como chamar a atenção de Deus uma pessoa que servia a outros deuses? Por isso, nunca julgue uma pessoa que às vezes não está no caminho do Senhor. Aquela pessoa, ela está fazendo aquilo. Mas aquela pessoa que talvez ainda não conhece o Deus que você serve, está sendo mais leal, mais verdadeira do que uma que está assentada aqui na igreja, ou que está frequentando outra igreja. É por isso que aí existem princípios e honras. Tem que ser leal. Deus viu nessa mulher a lealdade. Ela não tinha nada para oferecer a Noemi. Afinal, ela também estava viúva, sem o seu marido para trabalhar. Ela não tinha nada para oferecer, mas ela foi fiel. Ela esteve com Noemi nos momentos mais difíceis. E a segunda aplicação que eu quero falar aos irmãos: a fé foi gerada no coração de Ruth. Como a fé foi gerada no coração de Ruth? Olha só, quando ela decidiu servir a Deus, o Deus de Noemi. Quando você toma uma decisão de servir o Deus de Israel, de servir a Jesus Cristo, os olhos do Senhor já começam a estar voltados sobre a tua vida. Quando você abre mão daquilo que você servia, deuses pagãos, outros deuses, e você reconhece o Deus vivo, os olhos do Senhor se inclinam para vocês. E foi o que aconteceu com ela. E quando ela decidiu seguir ao Deus de Noemi, houve o quê? Renúncia. Vamos para essa parte para entendermos. Quando eu decido seguir a Jesus, eu abro mão das coisas que eu sirvo ou servir lá atrás. Amém? Exemplo, eu não tenho como servir a Jesus e servir outro dia a Satanás. Eu não tenho como servir a Jesus e servir a deuses pagãos. Não tem. A decisão, quando nós tomamos, entra a palavra renúncia. Eu renuncio a todas as coisas que eu fiz lá atrás para voltar para Jesus.
É o que aconteceu em muitas e acontece com muitas pessoas que um dia fizeram essa escolha, renunciaram a Jesus, tomaram decisões erradas. Não, está muito chato servir Jesus, não dá para mim. Sai da igreja, o tempo vai passando e essa pessoa, ela passa a acontecer várias coisas. Um exemplo de uma pessoa no qual eu vi um vídeo que me deixou muito feliz. Um rapaz jovem, no qual decidiu, conhecia sua mãe, era uma mãe de oração, mas ele decidiu seguir outros caminhos. Ele transformou o seu corpo para um corpo feminino. Teve essa escolha, decisão dele, não da mãe. Então entenda, todas as decisões que nós tomamos somos nossas, nós somos responsáveis. Nós não estamos aqui para julgar, eu estou fazendo uma imagem figurativa para que os meus irmãos aqui, vocês entendam. Aí essa pessoa, ela se transformou, viveu o que ela tinha que viver ali, mas dentro da casa dela havia uma mulher que se ajoelhava e orava: eu não vou desistir do meu filho, eu sei como ele nasceu, eu sei o que Deus falou a respeito do meu filho, mesmo que a sociedade, a internet está vendo ele dessa forma, mas ele é o meu filho, eu não vou desistir dele, eu vou ser leal ao Senhor. Senhor, por mais que os meus olhos vejam, por mais que todas as pessoas e ainda bate na minha porta para dizer: olha como que está o seu filho, olha só, você está plantando o que você colheu. Essa mulher, ela ajoelhava e orava pelo seu filho. Resumindo a história, ele tomou atitude, Deus tocou o coração e disse: filho, volta para casa, volta para casa. Você saiu, filho, como Noemi saiu. Você teve várias perdas, mas eu estou dizendo: volta para Belém, volta para Jerusalém, volta para casa. E no testemunho ele voltou. E ele gravou o dia, assim como nós estamos gravando. Ele tomou a decisão de ir à frente. Pediu o pastor para pegar e colocar uma cadeira de frente ao altar. Ele já estava decidido, porque houve renúncia. Ele falou: Jesus, eu vou voltar aos teus caminhos, eu vou renunciar a tudo. O que é mais interessante, essa pessoa ganhava muito dinheiro com essas redes sociais. Muito, ele abriu mão de tudo. Sentou na cadeira e pediu: pastor, corta. Cabelão batendo aqui na cintura. Corta, e foi. Na medida que foi cortando, ele foi chorando. Lágrimas de tristeza que a vida dele estava acabando, não. Lágrimas de alegria, porque ele estava dizendo: eu um dia estava na casa de Deus, mas eu fui desobediente. Mas ali na minha casa havia uma mulher que ajoelhava o tempo todo e não desistiu de mim. Ela foi leal o tempo todo. A minha mãe orou, ela buscou, ela jejuava e Jesus tocou. Eu voltei, a minha lágrima é para dizer que Jesus pode mudar a minha vida, e Ele mudou. Glória a Deus. Amém. Ele ganhou uma cirurgia para tirar a operação que ele fez. Ele ainda tem a voz mudada
devido a hormônios que ele tomou lá atrás. Mas passou um ano, e ali a voz dele já está começando a virar uma voz de homem, aí, sabe, mudando. Quando Jesus transforma, Jesus, quando ele escolhe alguém, não é para Satanás levar, mas quando Jesus escolhe alguém, é para esse alguém seguir caminhando, triunfando. Talvez ele tomou uma decisão, você que está assistindo, talvez você tomou essa decisão de sair afastado dos caminhos do Senhor, e você não está sentindo, não está tendo força para retornar. Saiba, Jesus está de braços abertos. Volte para casa, filho. Volte para casa, filha. Volte. Hoje esse rapaz, ele prega o Evangelho. Só que ele não parou por aí. A companhia, a companhia que andava com ele, transformado também por decisões deles, abre aspas, todas escolhas deles, ele ganhou para Jesus. A outra aceitou Jesus Cristo e cortou o cabelo, o mesmo processo, e hoje eles caminham evangelizando, pregando. A internet que eles usavam para ficar em piscina de biquíni, a internet que eles usavam para fazer vídeos e ganhar seguidores, hoje eles usam a internet para proclamar o Evangelho de Jesus. Ide e pregai a todo mundo e proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ruth, ela foi fiel a Noemi. Ruth, ela teria motivos para dizer: essa mulher, abre aspas, com todo respeito, ela não tem mais força para nada, eu não vou ficar com ela, ela não pode mais gerar filhos para me dar, eu não quero mais, não. A outra nora deu um beijo e foi embora, ela queria ficar com Noemi. Mas Noemi deu a elas e disse: não, vocês vão para casa de vocês, volta para casa, vai viver. A outra, ela deu um beijo, Noemi e foi embora. Ruth não, ela foi fiel. Então a fé de Ruth foi gerada quando ela disse: olha só, meus amados, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. O teu povo é o meu povo. Ah, Jesus. É isso, meus amados. É renúncia. É você dizer: não, basta. Basta, agora basta. Eu não quero mais adorar esses deuses. Eu quero adorar o Deus de Noemi. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Como assim, Ruth? Como assim? Ruth, você está vendo que eu estou com raiva de Deus? Deus me fez eu perder tudo. Não, Noemi, o teu Deus é meu Deus. Não, Ele não fez isso. Uma pessoa de fora começou a evangelizar para uma pessoa que já conhecia Deus. Continuando. Então a segunda aplicação, a fé foi gerada no coração de Ruth. Sem ela perceber, ela já declarava para o próprio Deus que ela aceitava em sua vida. O teu Deus é o meu Deus. Aí já é uma confissão. Não é você vir aqui no altar porque está vindo uma pessoa aqui na frente, aceita Jesus Cristo e sai dali e continua vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida. Não.
é você renunciar, é aceitar verdadeiramente o Senhor como o Senhor, Jesus, Senhor da tua vida, é dizer: eu morri para o mundo, nasci para Jesus. Aleluia. Terceira aplicação. Ruth estava pronta para servir. Vamos no capítulo 2, meus amados. Ruth, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Interessante, estou lendo aqui, mas eu estou voltando meus olhos. Esse Boaz era parente de Noemi, só que Ruth ela não sabia. Olha só, aqui a Bíblia está dizendo, a minha Bíblia está dizendo, após o segredo, que caiu-lhe em sorte uma parte do campo. Olha onde que Ruth foi parar, na parte da lavoura ali de Boaz. É sorte? Eu não creio. Vamos entender. Ruth estava em um lugar diferente, numa cultura diferente, mas ela estava disposta ao quê? Servir. Ela sabia que a sua sogra precisava comer. Ela já tinha voltado para a cidade de Noemi, amém? Só que Noemi, ela não tinha mais forças para trabalhar, e o seu marido morreu. Ruth, ela precisava fazer uma coisa, trabalhar. Ela sabia que a sua sogra tinha fome. O que Ruth ela fez? Ela disse: eu estou disposta a servir, eu vou olhar, procurar um emprego para trazer comida para dentro de casa. Lealdade, irmãos. Ela ainda era nova, ela podia casar. Ela podia casar e ser sustentada pelo marido. Mas não, ela estava procurando emprego para levar sustento para a sua sogra. Outra aplicação. Pediu Noemi para ir ao campo apanhar as espigas. Obediência. Ruth já era de maior, mas ela dava satisfação a Noemi. Sabe? Preste atenção, você que é filho. Você que é filho. E você que está assistindo é filho. Dê explicação aos seus pais. Dê explicação. Pai, eu estou indo em tal lugar. Mãe, estou indo em tal lugar. Dê explicação, dê satisfação. Sabe por quê? Quando você diz que você está indo em tal lugar, eles abrem a boca e falam: Deus te abençoe. Você está indo sobre a bênção do seu pai e sobre a bênção da tua mãe. E foi assim que foi no versículo 2. E ela disse: vai, minha filha, vai, vai. Então houve aí obediência e ela deu satisfação. Mas aqui a Bíblia diz que caiu em sorte uma parte do campo de Boaz.
Boaz? Boaz fazia parte da família de Elimeleque, que era marido de Noemi. Então era parente. E ela foi cair justamente em Boaz. Mas a Bíblia aqui, o que eu li, está dizendo: caiu de sorte em uma parte do campo de Boaz. Mas eu não vejo aqui sorte. Eu não vejo. Para a gente não existe sorte. Para a gente existe Deus. Para a gente existe Deus. Lembra que eu falei quando ela tomou a decisão? O teu Deus agora é o meu Deus. Os olhos de Deus foi voltado para a Ruth. E aí quem estava ali com os olhos voltados para Ruth era Deus. Deus já estava preparando o campo para essa mulher. Era Deus. Não era sorte. Era Deus. Interessante aqui que eu estava lendo que antigamente a cultura deles, quando eles plantavam e colhiam, caía espigas de milho ali no chão. Então eles deixavam os pobres, as viúvas e quem não tinha ali dinheiro, condições, pegarem no chão aquilo para servir de alimento. Na cultura daquela época já fazia. Por isso que ela foi, o emprego que ela achou na verdade foi ali descartar as espigas. Só que chamou a atenção de Boaz. E a gente vai ler aqui, olha o verso 4 ao 7. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores, perguntou: de quem é essa moça? Olha só, essa moça chamou a atenção de Boaz. Boaz perguntou aquele que era encarregado ali da lavoura, aquele que era encarregado ali dos trabalhadores: quem é essa moça? Eu nunca vi ela aqui. Continuando. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gabelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteja sentada em casa. Enquanto os ceifeiros eles vão colhendo as espigas, elas vão caindo no chão, permitindo que essas pessoas elas vão pegando. Ela não parou, meus amados, de trabalhar. Ela continuou porque ela tinha a responsabilidade de levar comida a uma pessoa que não tinha nada a ver mais com ela. Lealdade. E nós lemos aqui que Boaz ela chega e pergunta: quem é essa moça? E o moço disse: é uma moabita que voltou com Noemi. Moabita. Já pararam para pensar que uma pessoa de fora, ela não é bem aceita em tal lugar? Vou dizer algo. Uma pessoa que foi presa, pagou pelo seu crime, ela converteu. Ah, pastor, ela tem que morrer na cadeia. Eu não estou aqui para dizer o que ela fez, o que ela não fez. Mas a pergunta é: aos olhos da sociedade, ela vai ser julgada. Pai, não vai ser mais a mesma coisa. Principalmente pelo crime que essa pessoa talvez cometeu. Estão comigo? Não pense que a pessoa vai sair de um lugar e vai viver uma vida. Não vai passar por lutas. Quer um outro exemplo? Uma mãe
Uma mãe, presta atenção, ela não encontrou emprego, tomou uma decisão. Já repararam que sempre é decisão? A decisão dela é de vender o seu corpo. Ninguém ali da casa sabe, mas os vizinhos sabem, as pessoas sabem. Ela não está sendo bem vista por aquela sociedade. Essa Ruth era o que? Moabita, adorava outros deuses. Muitos daqueles ali não sabiam que ela tinha aceitado ao Deus de Noemi. Vamos continuar. Então aqui falou para Boaz. Ela veio com Noemi. Só que Ruth aqui ela dedicou, esforçou, ela não parou, tudo para levar o sustento. Onde eu quero chegar com isso? Que tem muita gente aqui nessa terra, muita gente ao nosso meio aqui, querendo servir, e muitos estão aqui sem servir. Uma das coisas que eu aprendi, meus amados, é o princípio também que eu sempre carrego comigo, é de servir. É você fazer as coisas com alegria, é você ajudar o próximo, é você ter isso dentro de você, é você ver algo caindo no chão da pessoa e falar assim: não, está aqui, ó, você deixou cair. É você ver uma pessoa com dificuldade, deixa eu te ajudar. É você ver uma pessoa fazendo aquilo e falar assim: não, senta e deixa que eu passo um pouquinho, vai descansar. Isso chama servir, e servir com alegria. Isso aqui Ruth, ela fazia o tempo todo. Tem pessoa que está aqui nessa terra querendo aparecer, mas sem servir, querendo ser o foco, mas sem querer colocar a mão na enxada, na pá, e querer fazer as coisas. Não, ela quer estar aqui na frente, ela quer estar lá no serviço, num grau mais alto, mas não quer colocar a mão na obra. Não ama o próximo, quer ter um cargo, mas não sabe. Há muitas pessoas que estão fazendo isso, querendo aparecer sem trabalhar, querendo chegar, presta atenção, querendo chegar a Canaã, querendo chegar a Canaã sem passar pelo deserto. 3 etapas: Egito, deserto, Canaã. Egito, lugar de escravidão. Deserto, lugar de aprendizado. Canaã, a terra prometida. Muita gente quer chegar a Canaã pulando o deserto. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Presta atenção, é no deserto que você vai ser, sabe o quê? Forjado. É no deserto que você vai aprender. Ninguém quer passar pelo deserto, não. As pessoas querem chegar a pegar atalhos. É no deserto que Deus vai arrancar o orgulho da tua vida, meu amado. É no deserto que Deus vai fazer você renunciar às muitas coisas. É no deserto que Deus vai fazer você ter olhos dizendo: é você que é errado e não a outra pessoa. É no deserto. O deserto é lugar para te forjar, é para arrancar de você pecado, é para arrancar de você falsos deuses que você serve. É no deserto. É no deserto. Capítulo 3. Abra sua Bíblia, meu amado. Do livro de Ruth. Versículo 5.
Acharam? Aleluia. E ela disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. É o que eu disse. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar ao pé de um monte de grão. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou-se, e eis que uma mulher jazia em seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ou, em outras palavras, tu és o resgatador. O que seria isso? Vamos ler o versículo 10. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Vamos parar aqui. Primeiro ponto: Noemi deu a instrução para a Ruth: vai lá. Ela obedeceu. Segundo ponto: ela deita aos pés, e quando ele acorda, ela pede o que? Para resgatar ela. E ela obedeceu a Noemi. Por que resgatar? Ela precisava da permissão daquele que era dono dali. Ela precisava daquela pessoa ver o coração dela e dizer tanto que ele disse: pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, ou seja pobre ou rico, ninguém foi, mas ela, bendita seja todo o Senhor. Ele já declara que Ruth já é do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa última benevolência do que a primeira. Ela reconheceu ali, ela foi abençoada ali. E a vida de Ruth, depois disso aqui, começou, sabe, a levantar no mais alto do canal. Continuando na quarta aplicação: obedecer a Deus te leva à vitória lá na frente. Ruth foi o quê? Obediente a Noemi. Aqui Deus sempre, Ele vai instruir vocês na direção certa. Sempre. Pastor, mas eu orei, Deus me falou para ir para aquele lugar. É um lugar no qual eu estou sentindo medo. Ora Deus, se realmente foi Deus que falou para você ir naquele lugar ou não. Ora Deus. Deus me colocou nesse deserto. Sim, Deus pode te colocar no deserto. Porque se você olhar para dentro de si, você vai ver que muita coisa tem que ser mudada. É por isso que Deus faz você passar pelo deserto, para te forjar, para te fazer você virar homem, você virar mulher, você ser obediente, você ter princípios e honra. É você declarar: eu sirvo ao Deus, independente se eu estou passando no deserto ou não, eu vou ser obediente, eu vou ser leal a Ele. Há muitas pessoas casca, que é uma casca e por dentro é vazio, sem nada. Auto se examine, olhe para o espelho e veja em que você está errando. Pastor, é final de ano, vai com calma. Não sou eu, é Deus.
sabe por quê? Você quer ser um homem, você quer crescer, sabe, nos princípios. Assume as suas culpas, saia do lugar que você está e segue. Se for deserto, passa pelo deserto. Se for para passar pelo fogo, passa pelo fogo. Se for para passar pelas águas, passa, porque Deus não vai fazer você se queimar, Deus não vai fazer você se afogar, mas Deus vai forjar. Ele vai te preparar um homem digno, uma mulher digna, de respeito. Não seja louco dentro da igreja, não seja falso. Não é a palavra de Deus nos olhos do Senhor, está a todo momento olhando o que você faz. Não se trata de pastor, não se trata do irmão que está do seu lado, se trata de você e Deus. De Deus você não pode esconder as coisas. Aleluia. Continuando, vocês precisam ser obedientes. Não cometam o mesmo erro de Noemi. Ela não consultou a Deus e ela perdeu tudo. Deus avisa uma vez: olha, filho, filha, eu te livrei disso aqui, eu livrei do teu filho, eu livrei a tua filha, você foi avisado, você foi avisada, eu estou te dizendo, eu te livrei, por amor, por misericórdia, por amor. Aí a pessoa comete o mesmo erro, a pessoa não volta para Jesus, e ali o inimigo está gerando outras coisas. Quem que vai sair de um lugar para perder tudo? Ninguém é bobo. Ninguém quer sair. Se eu estou saindo de um lugar e indo para outro que tem comida, é porque nos meus olhos ali tem o sustento para minha família. Mas será que é ali que Deus quer? Será que é ali que Deus quer você andando de carro importado? Você ficando em condomínios de luxo? Será que é ali que Deus quer que você fica com essas companhias que tem muito dinheiro? Será que é ali que Deus quer que você fica sendo forjado pelo inimigo, te levando uma bebida, te levando uma droga, te levando para um mau caminho? Ou se é ali que está faltando o pão? Se você serve o Deus de Israel, o lugar pode estar passando por um momento difícil, mas Deus é o Deus da tua provisão, Ele que vai te sustentar. O mundo, Ele te maqueia, o mundo, Ele te levanta, mas ao mesmo tempo Ele te dá uma rasteira, aí você cai feio. Pastor, já aconteceu aquilo com o meu filho, com a minha filha, com o meu marido. Mas meu irmão, eu te avisei, Deus te avisou, Deus foi claro. Não, pastor, mas agora está difícil, está acontecendo coisas piores. E tu, irmão, você voltou para a igreja, você tem horário, você está lendo a palavra de Deus. O que é 24 horas e meio a 2 horas que você vem para a igreja, vem orar? Você tem orado, meu irmão, meia hora, 15 minutos? Não, pastor. Então está aí. Noemi, ela não orou. Não seja desobediente. Consulta ao Senhor antes de sair do lugar onde você está. Consulte. E Ruth, ela foi fiel à sua sogra. Ela abriu mão da sua terra. Ela abriu mão dos deuses que ela servia. Ela reconheceu o Deus de Noemi e o aceitou. Então Deus, Ele honrou, olhou por Ruth. Deus viu em Ruth um coração humilde e obediente. É isso que Deus quer ver de vocês. Um coração humilde e obediente. Deus quer ver de vocês a fidelidade. Não é fácil para vocês aqui, irmãs que estão aqui. Não é fácil para mim a gente olhar aos nossos olhos isso aqui, sabe? Mas foi isso que Deus deu para a gente. E nós vamos ser fiel a Deus, porque independente do lugar, independente
qualquer pessoa. Deus, Ele pode usar qualquer pessoa e transformá-la. Noemi, que estava nervosa com Deus, Deus usou uma moabita para transformar a vida de Noemi, o testemunho. Noemi, eu fico imaginando Noemi lá na casa. Poxa, Ruth saiu para trabalhar, Ruth tem levado um sustento para cá, Ruth não me abandonou, e ela diz que serve mesmo Deus, Senhor, perdão. É as mãos de Deus, amado. Deus pode usar qualquer pessoa e pode transformá-la. Mesmo Ruth sendo de outro povo, morando em outro lugar, adorando outros deuses, ela alcançou a misericórdia, ela alcançou a graça do Senhor, pois tomou a decisão de adorar ao Senhor. Ela alcançou a graça. Quinta e última lição ou aplicação: Ruth, ela valorizou o que passou. Ela não valorizou. Se coloca sobre os seus pés. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Talvez nesse momento de ministração o Senhor trouxe à memória aos irmãos uma pessoa, ou várias pessoas, Nós vamos orar e esteja orando por essa pessoa. Se ela ainda não conhece o Senhor Jesus, se ela ainda, ou se ela conheceu e está afastada, nós vamos orar. Mas antes eu quero dizer aos irmãos, ela multiplicou o que recebeu. Ela multiplicou. A luta de Ruth, amados, não foi fácil, mas ela perseverou, ela confiou em Deus, e Deus a recompensou. Ela se tornou a mãe de Obed. E sabe quem que era Obed? Era o avô de Davi. O que nós vamos entender com isso? Que jamais uma moabita ela poderia se tornar da linhagem de Davi. Uma moabita não podia. E ela se tornou Ruth, a moabita, a viúva, aquela que disse: eu vou ficar contigo, minha sogra. Deus honrou, porque naquele dia, quando ela disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu Deus, os olhos do Senhor passou a olhar por ela. Mas aí as coisas agora não é mais com Ruth, é com Deus. É Deus que estava à frente da vida dela. Ela se tornou da linhagem de Davi. E Deus, ela sempre teve planos para Ruth. Para vocês entenderem, Ruth era lembrada como uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Não apenas por sua linhagem aqui, mas pela fé e sua lealdade com sua sogra. E mais importante, com Deus. É um livro com poucas páginas, mas é uma das mulheres mais lembradas, mais pregadas, que a igreja do Senhor prega sobre Ruth, sobre a sua lealdade. Confia no Senhor. Vamos orar.
meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos aqui que nós aprendemos um pouco sobre a trajetória de Noemi e sobre a lealdade de Ruth, sobre a confiança dela para contigo, Senhor. Uma pessoa que nasceu em Moabe, foi criada com os costumes lá da sua terra, adorando a vários deuses. Uma pessoa no qual ela tinha tudo que ela podia ter ou conquistar, e liberdade, Senhor, de escolher ou casar com outra pessoa. Ela tinha essa liberdade porque a própria Noemi disse para elas: na cultura, Pai, as mulheres lá, quando elas eram novas e ficavam viúvas, elas tinham o direito de casar novamente, porque elas tinham que ter um marido para levar o sustento para casa. Mas ela fez a escolha, Pai. Ela escolheu ficar com Noemi. Ela abriu mão da sua cidade, dos seus costumes, e principalmente aos deuses que ela servia. Ela reconheceu o Senhor como Deus da vida dela. E ela foi para uma cidade distante, no qual ela não conhecia ninguém. Ela estava sendo sujeita naquela cidade, Pai, diferente naquela cidade, Pai, a talvez passar por um abuso. Mas ela manteve firme, ela foi trabalhar, ela foi levar o sustento para casa, para sustentar a sua sogra, que já tinha uma idade avançada. Ela não desistiu, e o Senhor a honrou. É o Senhor que esteve a todo momento livrando dela, Pai, livrando ela quando ela saía de casa para ir trabalhar, e quando ela voltava, Pai, para casa. É o Senhor que levava, é o Senhor que trazia ela de volta, é o Senhor que honrou ela. E hoje, Ruth, hoje ela é lembrada, Pai, por todos nós como uma das mulheres mais importantes da Bíblia, pela tua fidelidade, pela tua fé, pela tua crença, pela tua lealdade para com tua sogra. Mesmo passando por um deserto, ela não desistiu. Eu oro nesse momento, meu Deus, meu Pai, para que a tua mão seja sobre a vida dos meus irmãos aqui presentes, as minhas irmãs, e os meus filhos, a minha família e toda a nossa família. Eu oro pelos irmãos que vão assistir esse culto. Pai, eu não sei o que eles estão passando, mas eu posso ver, Pai, em cada um deles uma Ruth. Eu posso ver em cada uma delas uma Ruth. Mulheres que saem de madrugada para ir trabalhar, mulheres que talvez ficaram viúvas cedo, talvez viveram criar os seus filhos sozinhas, mulheres que não desistiram, mesmo passando por tantas coisas, mesmo dizendo para elas: não, você não vai conseguir. Elas estão firmes, elas ficaram sempre. Então, em cada uma delas, Pai, há uma Ruth que foi leal a
são filhos. E Jesus, eu oro também, meu Deus, que haja transformação. Porque não foi somente Ruth que recebeu, mas Noemi, ela viu o testemunho do Deus vivo através da vida de uma pessoa que adorava outros deuses. Ela viu a transformação. Então eu oro para a tua vida, meu amado, minha amada. Volte para os caminhos do Senhor. E se você ainda não conhece a Jesus Cristo, aceita Ele como o seu Senhor e o único, suficiente Salvador da tua vida. Jesus não quer saber o que passou, o que você fez lá atrás. Ele está dizendo, está de braços abertos. Vem, filho, vem, filha amada, estou de braços abertos. Eu te perdoo. É o mundo que acusa, mas é Jesus que te pega e te resgata da garra do passarinheiro e te leva a um patamar bem alto, te leva para a vitória, te leva para tantas coisas, mas você não pode desistir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, merece de carnavas, robo solo do quereres, rina na baba solo quereres babas, robo solo cam, lava xeriga, lava choranda la kira basulia la base, robo solo quina base, rina la solo calabas, rina la solo quereres, robo solo cantarabas. Eu declaro agora, Pai, na autoridade que o Senhor me deu, Pai, como ministro do teu evangelho, na posição de filho, eu declaro agora sobre a tua vida, minha amada, sobre a tua vida, meu amado, eu declaro agora provisão, eu declaro agora, em nome de Jesus, força, eu declaro agora saúde, eu declaro agora uma vida abundante, eu declaro um manancial cujas águas nunca vão secar, porque vocês creem em Jesus Cristo. Toma posse, porque Jesus Cristo, Ele quer derramar as bênçãos essa noite. Eu declaro em nome de Jesus, você que está acamado, sentindo dor no corpo ou em algum lugar, eu declaro curado, curada, em nome de Jesus Cristo. Quem é a machinha? Eu declaro um renovo do Pai. Renova, Senhor. Renova, Pai, um coração igual ao teu. Renova, Senhor. Renova. Eu declaro agora, em nome de Jesus, miséria vai saindo dessa casa. Eu declaro agora, em nome de Jesus, enfermidade vai caindo por terra. Principados, potestades vai sair em nome de Jesus. Eu declaro toda a opressão vai caindo por terra agora. Cadeias sendo quebradas agora em nome de Jesus. Eu declaro agora correntes despedaçando, trabalhos feitos sobre a tua vida agora, sendo desfeitos agora no nome de Jesus Cristo, porque eu estou ministrando agora o sangue do Cordeiro de Deus sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, nesse exato momento. Você não vai passar de ano derrotado, você vai passar de ano dando glória a Deus e dizendo: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, é Benezer. E quando você olhar para o mês de janeiro, você vai dizer: olha, o ano se passou, mas eu estarei aqui, firme e forte, com o meu Jesus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Deus, meu Pai, abençoa a vida dos irmãos que não puderam estar presentes. Abençoa, Pai, a tua igreja estabelecida nesse bairro e em todos os outros lugares, Pai.
aos irmãos, Pai, os nossos irmãos em Cristo. Muitos têm orado, buscado, Pai. Então, meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida de cada um deles também, pela vida dos meus irmãos. E eu oro, Pai, por toda a comunidade. Pai, eu oro pelos irmãos, pelas pessoas que moram nesse bairro. E declaro que esse bairro é o de guerra do Senhor Jesus. Eu não vivo, Senhor, pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Eu vivo por Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos que estão aqui presentes. Abençoo os irmãos que estão assistindo ou vão assistir o culto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que eles possam ter, Pai, uma semana abençoada e repleta de vitórias. Em nome de Jesus Cristo. Vão em paz e Deus abençoe.